Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma programação aqui da Zoe Online. Seja bem-vindo, você que está aí no YouTube, você que está no Facebook. Hoje temos o privilégio, a alegria de receber aqui um grande amigo. Vocês já viram ele várias vezes aqui, né, nas programações. Todo domingo aí praticamente ele está também aparecendo aí no louvor. E todas as vezes que ele compartilha algo aqui também da palavra, tem sido uma bênção. Aron, obrigado por ter aceitado o convite de estar conosco, comigo e com todo mundo que está na casa aí. Seja bem-vindo. Obrigado, Pastor Jones. É uma alegria estar aqui com vocês nesse momento, poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado. É uma grande alegria, eu me sinto honrado de estar aqui com vocês. Essa semana mesmo, eu não sei com quem que eu estava conversando, mas eu falei algo bom do Aron, né? Normalmente a gente fala coisa ruim, né, pelas costas. Mas eu falei algo bom do Aron. Falei, o Aron é um cara, assim, excepcional, um cara, gosto muito dele, a forma que ele conduz a sua vida e o coração dele, a gente percebe que é um coração apaixonado por Cristo, apaixonado pela palavra, né? Um adorador por excelência, um cara assim que todas as vezes que a gente senta para conversar sério, sai coisas boas, né? Quando a gente senta para falar sobre coisas, sobre bobagem, assim, não sai muita coisa legal, mas quando a gente senta para conversar coisa séria, né, Aaron? Sempre sai alguma revelação, alguma coisa do coração de Deus. Eu convidei o Aron, e como vocês que acompanham todo o Shape Talk, vocês sabem que eu deixo o tema livre para quem é convidado. Então, o Aron falou sobre algo aqui que Deus está ministrando no coração dele. A gente vai tentar falar algumas coisas, né, Aron? São muitas coisas, mas de uma forma resumida aqui. Se não der tempo de terminar hoje, não tem problema, a gente termina em alguma outra programação aqui da Zoe Online. Aron, a palavra é tua aí. O tema que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, que a gente gostaria de compartilhar, é um dos meus temas favoritos na Bíblia, é falar sobre ela mesma, é falar sobre a palavra de Deus, qual deve ser a postura do cristão em relação à palavra de Deus, que lugar que a palavra de Deus deve ocupar na vida de um cristão. Isso são coisas fundamentais, ainda mais para o tempo em que nós estamos vivendo, né? É algo que a gente precisa ter muito claro na nossa vida, no nosso coração. A gente precisa ter algumas verdades trabalhadas em relação à palavra de Deus, para que a gente possa viver como cristãos de fato, para que a gente possa, né, cumprir o nosso propósito em Cristo. Eu gostaria de ler um texto, o primeiro texto, né, lá, João 1, o verso 1. A Bíblia fala assim, vou ler na NVI, ele fala assim, ó, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Então, aqui o apóstolo João, ele estabelece para nós um princípio, né? E esse princípio deve reger o nosso relacionamento com a Bíblia, com a palavra escrita de Deus, né? O apóstolo João aqui, ele está falando, existe uma pessoa, e essa pessoa, ele é a palavra de Deus. O termo que ele usa aqui no grego é o logos, né? Em outro momento a gente pode falar mais detalhadamente do logos, né? É uma coisa bem profunda, mas ele está falando, a palavra de Deus é uma pessoa. E aqui eu acho que a gente pode começar essa conversa por aqui. Esse é o primeiro princípio que todo cristão tem que ter muito claro no seu coração. Quando a gente está falando de Bíblia, né? Seja um aplicativo, né? Quando a gente está falando da palavra escrita de Deus, a gente não está falando de um objeto. A gente não está falando de algo morto, a gente não está falando só de um livro que fica lá na minha casa, a gente está falando de uma pessoa. Então esse é um primeiro princípio muito importante. Quando a gente fala da palavra de Deus, da Bíblia, a gente está falando da pessoa de Cristo, né? Então isso eleva muito a seriedade com que a gente trata a Bíblia, a palavra de Deus. A forma como eu trato a palavra escrita, a forma como eu me relaciono com a palavra de Deus escrita, vai dizer diretamente como é o meu relacionamento com Cristo. Isso é muito sério, né? Isso é uma coisa que a gente olha e pensa, cara, isso não é sério mesmo.
né? É algo que eu preciso prestar atenção. Eu volta e meia converso com algumas pessoas e sei que elas não têm um relacionamento muito próximo com a palavra escrita, elas não têm muito costume de ler a palavra, de ler a Bíblia, né? E da mesma forma eu olho o relacionamento dessas pessoas com Cristo. E eu vejo da mesma forma que eles não têm uma conexão muito grande com Cristo, eles não têm um relacionamento muito vibrante com Cristo. Às vezes eu olho aquela pessoa que, um outro exemplo aqui que a gente pode dar, isso, eu já vi várias pessoas, que elas têm um relacionamento legalista com a palavra de Deus, né? Elas leem a palavra por obrigação, porque um líder cobra, né? Ou porque ela se sente obrigada a fazer aquilo, mas ela não tem prazer em ler a palavra, ela não tem prazer em comer a palavra de Deus, né? Da mesma forma, muitas vezes eu vejo essas pessoas tendo um relacionamento legalista com Cristo, tendo um relacionamento religioso com Cristo, né? Não conhece o Cristo que ela confessa. Isso é algo que a gente vê acontecer muito, né, pastor Jones? Eu acho legal isso que o Arão falou sobre ter essa seriedade mesmo. E quando você falava que algo veio ao meu coração, sobre a forma que a gente se relaciona com a palavra, com o Cristo escrito, digamos assim, que é a Bíblia, vai determinar ou vai demonstrar muito, é um termômetro de como é o meu relacionamento com Cristo mesmo. Porque, pegando assim, fazendo um paralelo àquele texto que fala, como que eu posso amar a Deus, como que eu digo que amo a Deus se eu não amo ao meu próximo, né? E eu posso dizer também assim que, como eu posso dizer que eu amo a Jesus se eu não passo tempo com a palavra, que é o próprio Cristo mesmo? Aquelas pessoas que dizem assim, eu leio a Bíblia quando dá. Então não tem um propósito, não tem um projeto de leitura, aquela velha, aquele velho manual, né? Aquele velho roteiro, ou eu não esqueci a palavra agora, de ler a leitura bíblica anual lá, que todo mundo tem. O pessoal fala, o plano. A turma, eu não tenho um plano, mas eu leio ali, eu abro onde... Então, dá para ver a displicência na vida de uma pessoa assim, e daí você começa a perceber os frutos. Eu acho que isso que o Arão falou também tem muito a ver, porque você senta a conversar com uma pessoa que não tem uma seriedade com a palavra, é uma pessoa rasa em Cristo. É uma pessoa rasa em falar de Jesus. Porque se nós queremos conhecer Jesus... lógico, Jesus é infinito, assim como Deus é infinito, mas muito, muito, muito do que nós podemos saber ou conhecer de Jesus está na Bíblia. Eu li uma frase esses dias, só puxando aqui, do que se pode conhecer de Cristo está na Bíblia. É isso. Está ali. Então, aquela coisa, eu quero conhecer Jesus. A gente canta, repete várias vezes até, quero conhecer Jesus. Mas quantos capítulos você lê por dia? Eu não lê nenhum. Então é uma mentira essa canção. Me desculpe, se você canta essa música e você não lê pelo menos aí alguns versículos, capítulos por dia, essa música é só uma moda para você, não é uma verdade. A gente precisa cuidar, só abrir um parênteses, né, Aaron? Muitas canções que nós cantamos, a gente precisa entender o que a gente está cantando. Não é porque tem mais de 1 milhão de visualização no YouTube, então vou começar a escutar também. Não é assim. Precisa ter um sentido, o porquê que você está cantando. Quero conhecer Jesus, mas eu quero mesmo. Eu me relaciono com a palavra, eu me relaciono com a verdade que é a palavra de Deus. Antes aqui eu estava conversando com o Aron, virou uma frase de efeito, não sei se esse foi o propósito, né, do nosso presidente, mas João 8,32 fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A questão aqui não está em conhecer a verdade ou aquilo que talvez, né, não sei se é isso que ele quis dizer, mas dá essa impressão, né, de trazer à tona as verdades, né, de um passado talvez corrupto do Brasil. Agora vamos trazer a verdade. Não é nesse sentido a verdade, porque a gente sabe que João 8,32 está falando da verdade, a pessoa que é a verdade, a pessoa de Cristo que traz a verdade e a pessoa de Cristo que traz a libertação, baseado na verdade que ele traz.
Então, não sei se esse foi o objetivo do nosso presidente, mas só porque é um dos versículos bastante citados, né? Nessa fase aí, nesse tempo que nós estamos vivendo como Brasil. Mas, Aron, o que mais que Deus tem falado com você com relação a isso? Em relação à palavra, né, a gente teria tanta coisa para falar, nosso tempo é tão curto, mas temos algumas coisas que eu acho que são chaves. Então, esse primeiro ponto que eu fiz, né, sobre a gente se relacionar à palavra como uma pessoa, acho que esse seria um primeiro ponto. Né? Eu preciso, né, ter um relacionamento com a Bíblia como eu teria com Jesus pessoalmente, se ele me visitasse na minha casa, por exemplo. Né? Às vezes a gente faz essa pergunta para os novos convertidos, né? Como você trataria Jesus na sua casa? Né? E a pergunta que eu quero fazer para você é como você está tratando a palavra de Deus, como você está tratando a Bíblia. Isso demonstra diretamente como você trataria Jesus. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de tratar aqui, eu acho que é o último mesmo, antes da gente falar de um outro tema ali, é que a palavra de Deus, através da leitura da palavra, através de eu sentar e eu meditar na palavra. Entenda, quando eu falo leitura, eu não estou falando só de, eu vou ler como eu leio qualquer outro livro. Não, eu estou falando daquele negócio. Eu sento, eu leio a palavra, eu deixo ela tocar meu coração, eu medito sobre ela, eu canto sobre ela, eu oro sobre ela, e aquilo ganha um significado na minha vida. É dessa leitura que eu estou falando. Né? A leitura da palavra, através da leitura da palavra, eu restabeleço, eu ratifico novamente a minha aliança com Cristo. Eu quero mostrar isso para você na Bíblia. Jesus, na última ceia, ele faz uma coisa muito interessante que nós fazemos agora todo mês, e nesse tempo de pandemia temos feito toda semana aqui na igreja. Né? Ele pega o pão, a Bíblia fala que ele dá graças, ele divide o pão entre seus discípulos, e ele fala, comam desse pão, então vocês vão fazer uma aliança comigo. Esse é o meu corpo que é entregue em relação a em favor de vós. Né? Comam do meu corpo. Então, né, se tornem um comigo, façam uma aliança comigo. Esse é o símbolo da Santa Ceia. E é algo que nós temos, né, nesse tempo de pandemia, igual eu falei, semanalmente na nossa igreja, a gente come do pão, a gente reafirma a nossa aliança com Cristo. Mas eu gostaria de trabalhar uma outra perspectiva dessa aliança. A outra perspectiva é através da palavra. Né? Um dos símbolos que a Bíblia trata a palavra de Deus, um dos símbolos que a Bíblia representa a palavra de Deus é o pão. Né? Então, meus irmãos, não adianta só você vir para a igreja tomar ceia, ou você tomar ceia na sua casa. Isso é muito bom, é uma coisa que Jesus mandou a gente fazer em memória dele. Mas se você não lê a palavra, se você não tem intimidade com a palavra de Deus, né, se você não sela essa aliança com Cristo todo dia, através da leitura da palavra, talvez, né, essa aliança da Santa Ceia talvez não tenha o significado que deveria ter no seu coração. Né? Através da leitura da palavra, quando eu como do pão da palavra, então eu estou reafirmando minha aliança com Cristo, e isso deve ser um propósito diário na nossa vida, deve ser algo diário, né? Deve ser algo da nossa rotina. Então, essa é uma coisa muito importante que a gente deve ter, né? Através da leitura da palavra, então eu ratifico novamente a minha aliança com Cristo. Eu acho legal, porque, lógico, quando fala do pão, o corpo de Cristo, eu gosto de entender também, assim, quando a gente está falando sobre Bíblia, sobre a verdade, sobre Cristo, sobre ter esse relacionamento pessoal, mas eu gosto muito, assim, de fazer essa analogia mesmo, essa comparação de Cristo, né, com a palavra, a Bíblia, e o pão mesmo, o pão que a gente se alimenta. Quando você está com fome, né, você senta na mesa ali, com os seus familiares, e você come o pão até você se satisfazer, né? Então você come um pão, alguns comem 2, 3, e mais que isso, no tempo que Jesus falou isso, o pão, ele compunha a dieta de todas as pessoas, de todas as classes sociais, né? Era o que tinha para comer, era acessível a todos, era algo que estava na mesa de todos, não importava a classe social, não importava quem a pessoa era. E o que é, falando assim de culinária agora, o que é pão? É a farinha, água, põe no caso do pão deles não tem nem fermento, né? Então é algo simples, mas que me satisfaz. Então a palavra, é lógico, a gente está falando aqui simples no sentido que todos podem ler e entender, porque você não precisa de um estudo teológico para ter uma revelação, você precisa de um coração apaixonado.
é para você ter a revelação. Por isso que o pão é algo simples, é algo acessível a todas as classes, mas eu entendo assim que é essa questão de você comer hoje, você se satisfaz. Amanhã você vai ter fome de novo. Então o alimento é o maná, né? É o alimento diário, é o pão diário. Eu como hoje, mas amanhã eu preciso comer de novo. E eu gosto muito também daquela parte da Bíblia que fala que do profeta, né? Elias, que Deus dá o alimento para ele correr um determinado tempo, um determinado período. Então, o alimento que nós estamos recebendo agora, que você está recebendo agora aí, é para um determinado momento da tua vida. Vai chegar um momento que você vai precisar se alimentar de novo. E assim vai. Eu acho que essa é uma prática, né, que nós precisamos desenvolver na nossa vida de nos relacionar, de nos alimentar, mas tudo tem a ver com o nosso posicionamento diante do Senhor, né, Aaron? Isso, eu concordo. E tem um outro ponto que eu gostaria de tratar aqui também em relação a isso, né? A gente está vivendo um tempo onde tem muita palavra boa, né? A gente abre o Facebook, a gente vê o Instagram, um monte de live, de um monte de cara falando muita coisa boa, né? Um monte de palavra de Deus, né? Mas nada disso substitui, né, o seu tempo pessoal de leitura bíblica, de oração, de meditar na palavra, o tempo seu pessoal. Isso é algo que a gente não pode negociar. Eu passei alguns meses da minha vida nessa pandemia e que eu não assistia mais nada na internet. Né? Assistia os cultos, né? Mas eu estava aqui na igreja, então eu não assistia, né? Assistia ao vivo. Né? Mas eu não assistia mais nada. Eu falava, gente, eu estou cansado, é muita coisa boa, mas eu preciso me trancar no meu quarto, eu preciso ler a palavra a partir da minha perspectiva, porque eu preciso ser alimentado pelo Senhor. Eu cheguei nesse ponto, acho que o pastor Jones também teve uma experiência parecida, né, pastor? Sim, sim. Eu acho que isso é... Cristo é relacionamento, Cristo é pessoal. Eu gosto muito daquela passagem que Jesus mesmo fala com os discípulos. O que estão falando por aí? Quem eu sou? Eles falam, você estão falando que você é o profeta, você é isso, você é aquilo. Mas ele fala, para você, quem eu sou? Eu acho que isso é um dos segredos para nós nos mantermos de pé. Porque se a gente quiser sobreviver assistindo live, vai chegar um momento na nossa vida que a gente... Algumas questões vão entrar em xeque na nossa vida. Porque não é uma revelação do quarto secreto, não é um alimento que eu fui na fonte, a mesma fonte que o cara lá da live que a gente assiste, do pastor youtuber que a gente assiste, teve. A gente pode ter também, porque a fonte que ele tem é a mesma que nós temos, o acesso que ele tem nós temos, que é através de Cristo, é a nova aliança. Então, eu não acho errado assistir, eu assisto de vez em quando, não assisto muito, mas eu gosto de assistir também alguns pastores, alguns mentores que nós temos, se bem que nós não precisamos muito, porque o pastor Cezinho é um cara fera, e a gente tem o privilégio de estar todo dia com ele aqui na tenda também, mas nada substitui o alimento que você vai buscar na fonte, o pão fresco que você vai buscar lá na forma, né, no quarto secreto, quando Jesus se revela a você, é muito diferente, né, Aaron? Eu concordo, eu também acho. Na oração mais famosa da Bíblia, né, Jesus ele demonstra que a gente deve pedir o pão nosso de cada dia diretamente a Deus. Né? Então, isso é um princípio inegociável. Né? Esse tempo que a gente tem de leitura de Bíblia, esse tempo devocional que a gente chama, né, de leitura de Bíblia, de oração, é algo inegociável. Só fechando essa parte aqui, eu acho muito massa, porque Jesus ele vem para mudar muitos paradigmas, né? Inclusive do povo judeu. Ele estava inserido num contexto dos judeus, e várias vezes a gente vai ver na Bíblia, né, várias pessoas se referindo ao Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E quando Jesus vem, ele não fala o Deus, ele fala o Pai nosso. Então, esse mesmo Deus que falou com Abraão, com Jacó, com Isaac, agora ele é o Pai nosso. Então, eles tiveram acesso. Agora nós temos o acesso também. Não precisamos ter intermediadores, né? Então, a gente pode falar diretamente com o dono do alimento, com o próprio alimento, né, que é Jesus. Isso acontece quando a gente tem um relacionamento com a Bíblia, né? Sem isso a gente não vai conseguir. Então, acho que para a gente terminar aqui, nas últimas semanas eu tenho tido um tempo de meditar no Salmo 119, tenho lido praticamente todo dia esse salmo várias vezes,
E eu gostaria de compartilhar alguns tesouros disso com você, para te incentivar a ter sede e fome pela palavra de Deus. Eu gostaria de trabalhar um pouco o contexto desse Salmo 119. Eu acho algo lindo, algo muito precioso. Então, o contexto desse salmo, a gente está no período onde o povo ele foi para o exílio babilônico, né? Você conhece a história, aquele povo, então ele peca, ele se afasta do Senhor, né? E então o Senhor levanta um rei chamado Nabucodonosor, esse rei conquista aquele povo, né? Dizima aquela nação, e então eles levam cativos essas pessoas para outra terra, para a terra deles. Essas pessoas elas estão longe de sua casa, elas, né, estão longe do lugar onde elas nasceram, não resta nada da cultura delas, né? Então esse salmo ele é escrito nesse momento da história de exílio, é onde surge um grupo de pessoas entre os judeus. Esse grupo de pessoas, então, eles começam a se reunir e começam a declarar: a gente pecou, os nossos pais pecaram porque não conheciam a palavra. Por isso nós estamos no cativeiro, por isso o Senhor se irou contra nós. Então eles começam a ter uma prática. Então agora a gente vai conhecer a palavra, a gente vai decorar a palavra, a gente vai se alimentar da palavra, a gente vai ensinar da palavra para os nossos filhos, para os nossos netos, para as gerações que virão. E então o Senhor nunca mais, né, irá se irar conosco, porque a gente vai guardar a palavra dele. E isso, né, essa história você pode ler no livro de Esdras, no livro de Neemias, vai falar ali vai estar todo o pano de fundo desse contexto. Então o Salmo 119, ele é escrito nesse contexto, onde o povo está numa situação de crise, ele está num tempo de mudança. Então eles se voltam para a palavra de Deus. Fazendo um parênteses, é muito parecido com o momento que a gente tem vivido, né, na nossa nação, um momento espiritual que a gente tem vivido de mudança, né? E o segredo para a gente passar com sucesso por esse momento precisamos nos voltar para a palavra de Deus, precisamos nos voltar e meditar nas Escrituras e decorar as Escrituras, né? E colocar isso como centro da nossa vida. Eu gostaria de ler alguns versículos do Salmo 119. Felizmente a gente não vai ter tempo de trabalhar, fazer um estudo completo sobre ele, mas eu gostaria de trabalhar alguns versículos que falam sobre a palavra de Deus, que falam sobre a meditação desse salmista em relação à palavra de Deus. Esse é o tema do Salmo 119. É um cara que ele está meditando sobre a importância da palavra de Deus, de como a palavra de Deus é importante para a vida dele, né? Eu vou ler o verso 14 aqui, o 15 e 16 vou ler, daí eu vou comentando. Ele fala assim, verso 14: regozijo-me e seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às suas veredas. Tenho prazer nos seus decretos e não me esqueço da sua palavra. Então esse salmista ele está comparando o prazer que ele tem com a palavra de Deus. Ele está falando: tenho tanto prazer, Senhor, na sua palavra, como um homem que tem grandes riquezas, tem prazer nas suas riquezas. E esse deve ser o padrão que a gente deve tratar a palavra de Deus como uma grande riqueza, né? Muitas vezes eu vejo cristãos que eles não tratam a palavra, que eles não tratam a Bíblia como a grande riqueza da vida deles. E, na verdade, esses cristãos eles são pobres espiritualmente. Se você quer ter uma vida próspera, se você quer viver um cristianismo próspero, você precisa valorizar a palavra de Deus. Arão, como eu sei se eu valorizo a palavra de Deus? O verso 16, ele dá um insight para nós. Ele fala: eu tenho prazer dos seus decretos, por isso não me esqueço da sua palavra. Né? No que você tem pensado no seu dia a dia? Às vezes você fica um dia inteiro sem pensar na Bíblia. Às vezes você fica uma semana inteira sem pensar na Bíblia. Você pensa na Bíblia só quando ouve uma palavra ou quando ouve uma célula. Mas no seu dia a dia, no que você fica pensando, se você tem se esquecido da palavra de Deus, talvez isso mostre que, na verdade, você não tem tanto prazer na palavra, né? Eu vivo isso no meu dia a dia de um modo muito engraçado. Às vezes eu estou lavando uma louça, ou estou dirigindo, ou estou fazendo qualquer outra coisa. Eu começo a, sem perceber, às vezes, meditar na palavra. Eu falo: nossa, Jesus era o verbo. Jesus é a palavra de Deus encarnada, né? Na minha cabeça, né? Fico: uau, nossa, que massa, né? Jesus, ele veio, se fez carne, ele era a palavra, virou carne, veio, morreu. Nossa, agora a palavra está em mim, que massa, né? Isso deve ser uma coisa normal do dia a dia de um cristão,
né? É isso que a gente fala quando a gente fala em meditar na palavra, é pensar na palavra, né? É encontrar na palavra o prazer, né? É a gente pensar, nossa, uau, que massa, a palavra de Deus. É isso. O Salmo 1, né, fala, até abrir aqui, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Mas por que ele não anda no conselho dos ímpios? Até tem aquela... Muitos pensam, o que você pensa sobre isso? Eu quero ver aqui o que o fulano pensa sobre aquilo. E a pessoa não fala assim, o que a Bíblia fala sobre esse assunto que eu estou pensando ou que eu estou me questionando aqui. E Deus salmista fala assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o pensamento está conectado com a palavra. E como que eu vou saber o que está na palavra? Lendo a palavra. Então, é isso. A gente fez essa introdução aí grande, né, Aaron, sobre a importância de ler, de ter o tempo se alimentando. Por quê? Eu só posso meditar naquilo que está na minha cabeça. Então a pessoa fala assim, mas eu não consigo meditar na palavra, mas você tem algo para meditar? Só falando algo aqui, e esse meditar que a gente está falando não é uma coisa forçada. Não é uma coisa que eu falo, agora eu vou meditar. Natural. É uma coisa que vai se tornando natural. Mas como se torna natural? Depois de muito tempo lendo a Bíblia, isso vai se tornar algo natural na sua vida, né? A nossa mente, né, o nosso cérebro é um HD, é um banco de dados. Então, o pastor Cezinha sempre fala sobre a revelação. A revelação não é um negócio que vem do nada. Deus, através do Espírito Santo, traz uma revelação de algo que eu já li em algum lugar, algo que eu já estudei, algo que eu ouvi da palavra, mas não é algo do nada, né? Então, a importância de nós nos relacionarmos e a importância de nós meditarmos na palavra, né, Aaron? Isso aí, isso é algo muito importante, muito precioso. Eu vou ler mais um versículo, infelizmente, né, a gente vai falar só de 2 aqui, porque não deu tempo. Vou ler mais alguma passagem aqui só para a gente terminar, né? É os meus versos favoritos desse salmo, verso 18. O salmista, então, ele está declarando ao Senhor, Senhor, abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da sua lei. Sou peregrino, sou estrangeiro nessa terra. Não esconda de mim os seus mandamentos. A minha alma se consome de desejo pela tua palavra, né? A declaração desse salmista é linda, né? Ele está falando, Senhor, eu preciso ver as maravilhas da sua lei. E muitos de nós queremos ver as maravilhas da palavra, queremos provar das revelações da palavra. Isso é algo muito bom da gente querer. Só que a gente não entende que a gente precisa, né, clamar ao Senhor para que abra os nossos olhos para que a gente possa ver. Não é algo que eu posso forçar, né? Muitas vezes a gente vê pessoas querendo forçar a revelação, né? Fala, não, porque Adão, não sei o que tem. E não é assim. É uma coisa muito natural. Quando o Senhor abre os nossos olhos, como o Jones falou, quando o Senhor vivifica a informação dentro de nós, então Ele traz à tona e traz vida para aquilo. Mas é algo que nós precisamos clamar ao Senhor, falando, Senhor, abra os nossos olhos. Eu quero conhecer as maravilhas da sua lei, eu quero conhecer as maravilhas da sua palavra, mas abra os meus olhos. O salmista, no verso 19, ele faz outra declaração, ele fala, eu sou peregrino, eu sou estrangeiro nessa terra. Ele fala, Senhor, não esconda de mim os seus mandamentos. Isso é algo muito precioso também. O Senhor nunca vai esconder as maravilhas da sua lei para aqueles que são peregrinos nessa terra. Isso é algo muito importante. Eu vejo muitos cristãos, parece que eles querem fazer morada nessa terra. Parece que eles constroem sua vida como se eles fossem passar a eternidade nessa terra. Mas, na verdade, eles, sem perceber, eles estão se privando da graça da palavra de Deus. Porque a graça da palavra de Deus, ela vem para aqueles que são peregrinos dessa terra, para aqueles que entendem que essa terra a gente só está numa passagem, que a gente pertence a outro lugar. Assim como esse salmista, ele estava, numa terra, no exílio, uma terra que não era a terra dele. Assim, nós também hoje estamos num lugar que não é o nosso lugar. E é isso. Show de bola, Aaron. É isso aí, eu acho que a palavra de Deus, ela nos vivifica. A palavra de Deus, ela traz essa luz, né? O próprio Salmo 119 fala, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra. Então,
Se nós queremos ter uma caminhada nessa terra, onde nós somos peregrinos, se nós queremos ter uma caminhada de sucesso, podemos dizer assim, nós precisamos cada vez mais nos achegar à palavra, precisamos nos achegar a Cristo. Mas eu estou sem saber o que fazer. Pai, eu vou para a tua palavra, eu quero que o Senhor revele para mim, desvenda os meus olhos, assim como o Arão falou. Talvez está aqui na frente, mas os nossos olhos estão tapados, né? A revelação é essa, quando tira aquilo que está encobrindo. E a maior revelação de todas é o próprio Cristo, né? Então, quando nós nos relacionamos com Ele, nós nos relacionamos com a palavra Cristo, o Verbo que se fez carne, os nossos olhos eles são abertos, nós podemos contemplar o Senhor, né? E cada vez mais nós vamos nos parecendo com Ele, e essa forma leve que o Arão falou, que é caminhar com Cristo, cada vez vai se tornando mais visível na nossa vida. Porque caminhar com Cristo não é difícil. Você viver de uma forma no Espírito não é difícil. Você se relacionar com a palavra não é difícil. Talvez exige um pouco de disciplina no início, mas depois vai se transformar, assim como o salmista está afirmando aqui, ele está dizendo, é um prazer para mim, é um prazer para mim estar com o Senhor, é um prazer para mim me relacionar com o Senhor através da tua palavra, né? Assim, o assunto aqui é bem amplo, né, Aaron? A gente poderia falar muito mais, talvez daquilo que a gente preparou, a gente falou poucas coisas, né? O Aaron aqui tinha preparado outras coisas para falar também, mas não é o último momento que nós vamos ter aqui, vai ter outras oportunidades. Já vou deixar aqui o meu convite para o Aaron, nas próximas vezes aí para a gente conversar também. O Aaron sempre traz algumas coisas aí que nos impulsiona. Eu espero que esse tempo que tenha impulsionado o teu coração, eu espero que esse tempo aqui de conversa tenha impulsionado a tua vida também para correr para a palavra. Então talvez hoje você ainda não leu, talvez hoje ainda você não se relacionou com o verbo, com o pão. Eu desafio você para sair agora, correr para o teu quarto, ler a Bíblia, se relacionar com o Senhor, que você com certeza irá sair muito melhor do que você entrou nesse tempo de leitura, de meditação, de busca. Tá bom? Deus abençoe você. Aaron, obrigado. Deus abençoe por ter acompanhado também. Obrigado, Aaron, por ter repartido essa palavra tão preciosa. Se você gostou aí desse tempo, compartilhe, deixa teu joinha aí, comenta. Se você não é inscrito aqui no canal da Comunidade Cristã Zoe, se inscreva. Deus abençoe você e até a próxima.